pessoal? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre as leucemias. As leucemias, elas vão ser, então, né, algumas neoplasias malignas que vão acometer a medula óssea, né, as células que estão presentes ali na medula óssea e, consequentemente, vão acabar interferindo no processo da hematopoese. Então, a gente pode ter as células sendo acometidas e modificadas, enfim, nos seus diferentes estágios de desenvolvimento. Então, essas células, elas vão começar, como qualquer outra, né, relacionada a uma neoplasia, elas vão começar a ter uma proliferação excessiva, né, uma proliferação descontrolada. E vão comprometer todo esse processo que a gente tem, né, de reposição de células sanguíneas. Nem sempre todo o conjunto é comprometido. Na maioria das vezes, um grupo específico de células que é o acometido, mas não quer dizer que não pode acontecer em uma pessoa de ter o acometimento de mais de um grupo de células, tá? E o que pode levar uma pessoa, então, a desenvolver, né, uma leucemia em algum momento da vida? Questões genéticas, com certeza, né? Então, algumas alterações genéticas específicas podem estar correlacionadas ao desenvolvimento de uma leucemia. Algumas infecções virais que podem levar a mutar, né, as condições das células, informações presentes nessas células. Pacientes que passam por imunossupressão por um tempo significativo. Alguns compostos químicos, então a exposição a alguns compostos químicos também pode acabar interferindo, né? E a exposição a radiações. Então, são condições adversas que podem contribuir para o desenvolvimento de uma leucemia, né? Claro que dependendo do tipo de exposição, a gente vai ter correlacionado mais a um tipo ou outro de leucemia, mas na maioria das vezes o que acontece é que então os nossos leucócitos eles passam por processos de mutações, né? E que vão acabar causando essa proliferação descontrolada. Então, o sangue do nosso paciente que não tem leucemia, ele vai ter uma distribuição uniforme, né, entre os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O sangue do paciente que apresenta leucemia, ele normalmente vai acabar apresentando uma concentração muito maior de glóbulos brancos. Dependendo do tipo de leucemia envolvido, vai ser como vão estar esses glóbulos brancos, brancos, né? que ele vai apresentar, tá? Então, geralmente, o paciente que tem leucemia, primeiro alerta que acontece ali no hemograma, por exemplo, né? Vai ser essa alteração significativa na distribuição entre o número de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, porque lembra que a gente tem sempre, normalmente, né? Uma concentração bem maior de glóbulos vermelhos, uma pequena camadinha leucoplaquetária que se forma quando a gente centrifuga o sangue. Quando o paciente tem leucemia, essa pequena camadinha leucoplaquetária passa a ser uma camada bastante generosa em relação ao tamanho da camada que os eritrócitos vão formar, tá? Alguns sintomas podem estar correlacionados, né, a leucemia, no caso. Então, a gente vai ter, né, os linfonodos aumentados, sangramentos nasais, sangramentos com facilidade, né, suores noturnos, infecções geralmente mais violentas, né, então, uma infecção que normalmente seria simples acaba se tornando uma infecção um pouco mais severa, dores ósseas, né, cansaço, fadiga, perda do apetite, perda de peso, febres, calafrios, né? Os pontinhos, esses pontinhos vermelhos aqui seriam as petequias, né? Que são quando quase formam um hematoma, mas na verdade ficam vários pontinhos assim vermelhinhos no local. São as nossas petequias, então também podem começar a aparecer.
alguns hematomas também, né, claro, e o aumento, algumas vezes, do fígado pode acontecer, certo? E do baço também. Então, geralmente, o nosso paciente ele vai ter um conjunto, né, de sintomas que podem ou não aparecer juntos, né, e que podem, então, estar correlacionadas à doença. Muitas vezes, a alteração já inicia aparecendo no hemograma, outras vezes não. Então, por isso, os sintomas, toda a parte clínica é essencial também para que o médico ele consiga iniciar um processo de diagnóstico, tá? E a leucemia, ela vai ser subdividida e classificada de acordo com algumas condições específicas. Então, a gente vai ter a leucemia mieloide e a leucemia linfóide, e essa classificação vai estar diretamente correlacionada ao tipo celular que está envolvido na leucemia, então ao tipo celular da neoplasia, tá? Então, se essa neoplasia está acometendo células que são de linhagem mieloide, a gente vai ter uma leucemia mieloide. Se a neoplasia acomete células que são da linhagem linfóide, nós temos uma leucemia linfóide. Além dessa diferenciação entre mieloide e linfóide, a gente ainda vai ter uma classificação entre aguda e crônica. E a principal diferença entre a aguda e a crônica vai estar correlacionada a quais tipos de células, quais condições as células estão também, quando encontradas na corrente sanguínea periférica. Então, em uma leucemia aguda, o normal é que se tenha um número exacerbado de blastos, que são aquelas células de linhagem muito imatura, né? Que nem começaram o processo de diferenciação quase ainda. Então, na maioria das vezes, uma leucemia aguda, ela vai ter muitas células de linhagem imatura, né? Essas células de linhagem imatura, lembrem que antes de terminar o seu processo de maturação, elas não vão ter a sua funcionalidade ideal, sua funcionalidade completa. Bom dia, Miriane, tudo bom? Não vão ter essa funcionalidade. Então, o que acontece é que em uma leucemia aguda, geralmente o nosso paciente produz muitos leucócitos, né? A maioria deles é imaturo e não é funcional. E aí, esse paciente vai ter, né, aqueles problemas com infecções com facilidade, a resposta imunológica dele está comprometida, porque ele não está produzindo células que sofrem o processo de maturação e conseguem responder com eficiência. Não quer dizer que ele parou de produzir células que estão saudáveis, não é isso. Mas ele está produzindo um número muito grande de células que estão acometidas pela neoplasia. Então, essas células alteradas, essas células mutadas, elas vão proliferar muito mais rápido, né, do que as células saudáveis que são produzidas ali. Então, o que vai acontecer é que eu vou encontrar na corrente sanguínea periférica desse paciente um grande número de blastos, que são células imaturas, e que muitas vezes não são funcionais, né? Numa leucemia crônica, é um pouquinho diferente. Geralmente, o que vai acontecer é que o paciente ele tem as células mutadas, né? Mas essas células ainda assim passam pelo processo todo de maturação e são produzidas, claro, em um número exacerbado, mas pelo menos a gente vai encontrar essas células maduras na corrente sanguínea e parcialmente funcionais, né? Não vou dizer que todas funcionais, mas parcialmente funcionais. Então, o paciente que tem uma leucemia crônica, ele é um paciente que consegue conviver com essa leucemia muitas vezes por muitos anos. Claro que vai depender do quadro que esse paciente está, do momento que se descobre essa leucemia, enfim, e da saúde em geral. Mas tem muitos pacientes que têm leucemias crônicas
e que vivem muito bem a vida toda, né? Fazendo, claro, aquele controle constante para verificar como é que estão essas células, né? Como está a proliferação dessas células, como é que está ali o balanço dentro do hemograma desse paciente, para conseguir controlar a situação. Mas, de um modo geral, ele não tem um grande comprometimento, como aconteceria em uma leucemia aguda, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, certo? Então, a leucemia mieloide aguda, ela vai ter acometido, então, as células mieloides, né? Os precursores mieloides. Lembra que a linhagem mieloide, ela vai originar quase toda a galera ali na corrente sanguínea, né? Plaquetas, eritrócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos. E a linhagem linfóide vai ter só a origem de linfócitos, Só a origem de linfócitos, tá? Mas então, quando a linhagem mieloide é acometida, a gente pode ter diferentes linhagens dentro da mieloide sendo acometida, né? A leucemia mieloide aguda é uma das principais que acaba afetando adultos, então que acomete adultos. Como ela é uma doença aguda, ela tem um avanço bastante rápido, né? Vai interferir diretamente no processo de maturação, como eu falei antes. Uma leucemia aguda, ela vai ter um aumento no número de blastos e uma redução no processo de diferenciação e maturação das células dessa linhagem, pelo menos do grupo celular acometido, né? O diagnóstico ele pode inicialmente ser direcionado pelo hemograma, então as alterações do hemograma vão começar a direcionar, né, esse diagnóstico. E, claro, a punção aspirativa da medula vai auxiliar e muito na observação e identificação dessas células. Porque se a gente tem na corrente sanguínea, né, essas células alteradas, lá na medula, no processo de produção, a gente tem muito mais. O que acontece é que durante uma leucemia, né, o paciente ele perde também aquela capacidade de controle de liberação somente de células maturas, porque a proliferação de células está tão alta ali que ele não consegue controlar, né? Que se perde esse controle do que vai ser liberado maduro ou não, tá? Então, aqui a gente vai ter uma alteração bastante significativa no nosso paciente, né? Além disso, a gente pode ter anemias aparecendo no hemograma, né? Esse paciente pode ter febre, algumas dores ósseas e reumáticas, púrpuras, né? Que são as petequias, essas aqui, né? Hepatoesplenomegalia, então um aumento do fígado e do baço, aumento na concentração de ácido úrico, sangramentos, né, frequentes, sangramentos na gengiva, sangramento nasal, aqueles roxos que aparecem com muita facilidade, não precisa nem bater quase, né? Porque lembra que linhagem mieloide a gente tem plaqueta, então a gente pode ter o comprometimento do funcionamento e do número também de plaquetas, né? Nem todo paciente com leucemia vai ter uma redução no número de plaquetas, mas é comum acontecer. Não quer dizer que com todo mundo vai acontecer, mas é comum acontecer, né? Então, são alguns sintomas que o paciente com leucemia ele pode apresentar. Entendam que esse conjunto todo de sintomas, ele pode se assemelhar com várias outras coisas. Então, o médico ele vai conseguir avaliar mais criteriosamente o paciente e, claro, os exames que ele solicitar para conseguir entender o que realmente está acontecendo, né? Para conseguir entender pelo que o nosso paciente está passando naquele momento. O hemograma, então, do nosso paciente com a leucemia mieloide aguda, como é que ele se encontra? Geralmente ele vai apresentar, não estou dizendo todas as pessoas, tá? Geralmente ele pode apresentar, então, uma anemia, sem muitas alterações em tamanho ou pigmentação de célula, e sem uma redução no número de hemácias. Bom dia, Camille! Uma neutropenia, geralmente. A trombocitopenia, que é essa
redução no número de plaquetas e muitos blastos mieloides, né? É a partir da diferenciação, às vezes, do tipo de blasto mieloide que a gente consegue fazer a classificação das leucemias. A gente não é médico, né? Mas que é possível fazer a classificação dessas leucemias, né? Então, geralmente, o que vai acontecer, a carinha que vai aparecer no hemograma do paciente com uma leucemia mieloide aguda vai ser essa: redução em número de neutrófilos maduros, redução no número de plaquetas e um aumento significativo no número de blastos mieloides. Lembra que tem lá no hemograma, em alguns laboratórios, né, a discriminação promielócito, mielócito, metamielócito, que são blastos mieloides, né, são tipos de blastos mieloides. Então, algumas vezes vai aparecer discriminado, outras vezes vai aparecer somente blastos, e aí o número, né, exacerbado de blastos ali no exame do paciente. Aqui a gente tem, né, uma imagem de lâmina de uma leucemia mieloide aguda e notem que as células elas estão bastante imaturas, né? Que é possível observar os nucléolos no núcleo, é possível observar alterações celulares, núcleos duplicados, núcleos fragmentados. Então, todas essas características elas vão começar a ser um alerta para a pessoa, para o bioquímico, né? Que está observando esse material. Então, quanto mais imatura as células são, mais a gente consegue enxergar algumas características nucleares, mais a gente consegue enxergar, né, o nucleolo do nosso núcleo. E claro que como essas células são mutadas, né, elas estão alteradas, elas podem acabar apresentando algumas alterações estruturais também. E aí a gente, bom dia, Rafa. E aí a gente vai ter, né, a classificação das leucemias feitas de acordo com a sua linhagem, de acordo com o estágio de maturação que a gente encontra essas células, as agudas no caso, né, de acordo com o tipo celular acometido. Todos esses parâmetros vão auxiliar no processo de classificação de qual tipo de leucemia o paciente tem. Então, aqui a gente tem, para exemplificar, né, as imagens em uma leucemia mieloide aguda, onde não há maturação, a gente não vai ter maturação e a gente não vai ter nada de diferenciação celular. E aí a gente vai ter um montão de blastos gigantescos na corrente sanguínea. Lembra que quanto mais imatura as células são, mais gorduchonas, mais grandonas elas são. Então, a gente tem um montão de blastos, né? Alguns podem apresentar alguns estágios de maturação, mas a característica principal é que a gente vai encontrar blastos muito imaturos e indiferenciados ainda, tá? Depois a gente ainda pode encontrar numa leucemia com um processo de diferenciação e maturação, um início então de caracterização, né, de blastos promielócitos, metamielócitos, mas é um início de um processo de diferenciação e maturação. O que acontece é que a gente começa a encontrar essas alterações na morfologia da célula, né? Então, o núcleo está irregular, o núcleo tem ali vacúolos, né? Todas são alterações que chamam atenção e que normalmente a célula não demonstraria, né? Temos depois a leucemia mieloide aguda promielocítica, onde a gente vai ter, então, um aumento significativo no número de promielócitos e essas células vão acabar tendo uma proliferação maior, apresentando alterações, granulações no citoplasma bem significativas, né? Alterações estruturais no núcleo, alterações estruturais no geral da nossa célula, às vezes a afinidade de pigmentação também vai alterar, porque altera as condições de concentração de moléculas no citoplasma ou no núcleo, e isso vai interferir até nos processos de pigmentação da célula. Então, tudo acaba sinalizando, né, para quem está observando, fazendo esse diagnóstico como um sinal de alerta. Depois,
A leucemia mieloide aguda mielomonocítica vai estar correlacionada aos precursores de mielócitos, né? Então, notem que são células um pouco mais diferentes. Lembra que o mielócito, naturalmente, ele não apresenta granulações no citoplasma, né? Então, a gente vai ter, células imaturas, no caso, que são os precursores dos mielócitos. E a gente vai ter alterações na proporção de citoplasma núcleo, na morfologia geral da célula, muitos vacúolos no citoplasma, tudo isso começa a alterar, né? Alterações tanto na estrutura da célula quanto na proporção citoplasma-núcleo também vai acontecer. Depois, a gente tem a leucemia mieloide aguda monocítica, onde a gente vai ter os monócitos já num estágio mais avançado de maturação, então os precursores, né, de monócitos já num estágio mais avançado de maturação, mas são células com alterações morfológicas, enfim, significativas, que vão igual mostrar, né, essa condição. Então, a gente tem o monócito quase maduro, mas ele está alterado. As alterações ou vão estar na concentração de moléculas citoplasmáticas, nas características nucleares, né, nas dismorfias gerais que a gente vai encontrar na célula. E temos também a leucemia mieloide eritroleucemia, que é, no caso, quando as células acometidas são os eritroblastos, que são os blastos que originariam os eritrócitos, tá? Então, também aqui a gente vai encontrar muitos blastos imaturos que originariam as nossas hemácias. Além disso, vai ser possível encontrar muitas hemácias com alterações, tá? E, claro, a gente vai ter redução no número de eritrócitos normais do nosso paciente, porque todo o processo de produção ali, reposição de eritrócitos, está comprometido. Ele está liberando um monte de eritrócito imaturo, de eritroblasto, e não consegue fazer o processo de maturação dessas células. Então, esse paciente vai tendo uma queda bem significativa de número de eritroblastos. Algumas vezes o que acontece é que o paciente assim, ele precisa fazer, né, uma bolsa de glóbulos vermelhos, né, um concentrado de hemácias, para conseguir restabelecer a condição. E claro que quando o paciente faz concentrado de hemácias, tem que fazer também a cada, não lembro se é a cada 2 ou 3 bolsas de concentrado de hemácia, tem que ter uma de plasma para estabelecer ali um equilíbrio entre o número de células e a quantidade de líquido, né? Depois a gente tem a leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica, ela já vai estar um pouquinho diferente do que acontecia na aguda, né? A gente tem uma proliferação excessiva de células mieloides, sim, né? Mas a gente vai conseguir encontrar algumas vezes essas células nos seus diferentes estágios de maturação ou ainda algumas células imaturas, né? Essa leucemia ela está correlacionada principalmente a uma alteração específica em um cromossomo, né? Então, ocorre uma mudança, como se fosse uma troca de um pedacinho do cromossomo, especificamente, né, do cromossomo 9 com o cromossomo 22, e esse cromossomo que fica com um pedacinho mais encurtadinho, ele vai se chamar cromossomo Filadélfia. Então, quando o paciente começa a apresentar algumas alterações correlacionadas a uma leucemia, o que vai acontecer é que vai se fazer, né, toda a cariotipagem desse paciente para identificar a presença desse cromossomo Filadélfia. Tá? Então, é a principal condição, a presença do cromossomo Filadélfia é a principal condição que define a leucemia mieloide crônica, que é esse cromossomo que ele fez uma troca de uma partezinha com outro, tá? É uma mutação genética que acontece e que vai, então, ter como consequência, né, alteração em todos os processos de sinalização e controle para... A gente muda de lugar, mas não muda a obra, né? Para a maturação celular acontecer. Temos essa leucemia sendo subdividida
em fase crônica, fase de aceleração e fase de crise. O que acontece aqui? Acontece que dependendo da fase que se encontra esse paciente, ele tem uma chance maior ou menor de conseguir sair dessa, né? Então, dependendo da fase em que o paciente se encontra, a gente vai ter um prognóstico melhor ou pior para esse paciente. E quem vai falar isso não sou eu, vai ser o médico, obviamente, né? De acordo com o que ele encontrar nas análises dele, tá? Para fazer esse diagnóstico, então, se faz o hemograma, claro que vai ser a primeira coisa que vai aparecer alterada, né? A partir disso é possível fazer essa função aspirativa na medula óssea, tanto para caracterização dessas células, quanto para a identificação desse cromossomo Filadélfia, e testes de imunocitoquímica também para observação celular e marcação. Esse tipo de leucemia é o principal tipo de leucemia que acomete os adultos, certo? Então, é uma leucemia que nem sempre vem com alterações do hemograma características de cara. Ela vai geralmente trazer junto uma perda de peso mais acentuada, né? Uma fadiga, anorexia, aumento, né, do baço, principalmente, porque a gente vai ter uma captura maior de células tendo que acontecer para conseguir manter o equilíbrio ali, né? E esses pacientes, então, vão evoluindo no seu quadro ao longo dos anos, né? Claro que tem algumas caracterizações e algumas especificações em que é possível o paciente fazer um tratamento no mesmo momento. Mas numa leucemia crônica, nem sempre uma quimioterapia vai ser uma opção imediata, tá? Numa leucemia crônica, às vezes o médico vai optar por acompanhar por um tempo, mas não administrar nenhum tipo de tratamento específico. E aí, ao longo dos anos, né, o paciente ele pode ter uma evolução acontecendo. E essa evolução pode chegar, né, lá na nossa fase de crise, que é parecida com o que acontece em uma leucemia aguda. E aí, esse paciente vai acabar tendo que buscar mais o tratamento ou talvez o transplante, mas quando o paciente se encontra nessa fase já é um pouquinho mais difícil de conseguir sucesso. Não estou dando prognóstico para ninguém. O que vai acompanhar, então, essa leucemia, né, mieloide crônica? O emagrecimento desse paciente, petequias de hemorragia, né, os roxos, os hematomas pelo corpo, bastante dores musculares, né? O suor noturno também é uma característica que pode aparecer. E aqui a gente tem o nosso cromossomo Filadélfia, ó, o cromossomo 9 e o 22, eles fazem uma troca aqui, de parte, né, do braço do cromossomo, e essa mutação, então, vai consequentemente trazer diversas alterações na expressão celular de controle de várias moléculas que são produzidas ou sinalizadoras para eu ter um controle ou não de proliferação de células, tá? Como que vem, então, o hemograma do meu paciente com leucemia mieloide crônica? Diferente do que acontecia lá no nosso paciente de leucemia mieloide aguda, onde ele tinha uma redução em células maduras e um aumento em células imaturas, na leucemia mieloide crônica, o nosso paciente vai ter aumento de segmentados e bastonetes e não necessariamente isso venha acompanhado de aumento de blastos, tá? Então, eu tenho um aumento de segmentados maduros, tenho um aumento de bastonetes, então eu caracterizo uma leucocitose com esse aumento, geralmente, né? E posso ter aumento ou redução no número de plaquetas. Então, notem que não tem um direcionamento único aqui, né? E o nosso paciente ele pode apresentar, sim, um quadro de anemia. Mas o mais comum é esse aumento bastante acentuado de segmentados e bastonetes, que acaba sendo um sinalzinho de alerta. E aí, aqui a gente vai ter, né, no esfregaço do paciente,
numa única área, né, num único campo, a gente consegue observar diferentes estágios de maturação desses neutrófilos, né, desses segmentados, porque essa é a linhagem celular mais acometida. Então, aqui a gente tem um promielócito, né? A gente tem aqui um mielócito, a gente tem um metamielócito e a gente vai ter os bastonetes aqui, né? Então, a gente tem várias linhagens imaturas que podem aparecer, mas o aumento mais acentuado vai estar correlacionado ao aumento de segmentados e de bastonetes. Mas sim, a gente vai encontrar essas linhagens imaturas também na corrente sanguínea. Não é tão acentuado quanto em uma leucemia aguda, mas vão estar ali presentes, né? A leucemia linfóide aguda, ela é a principal leucemia que acontece na infância. Então, é a que mais acomete, né, as crianças. Não quer dizer que ela não possa acometer adultos, ela pode sim, né? As células acometidas. Os segmentados são os neutrófilos, Brenda. Neutrófilo maduro é o segmentado. Tá? Os neutrófilos maduros podem ser chamados de segmentados também. E daí os neutrófilos imaturos são os bastonetes ou bastões. Tá? Então, a gente vai ter na leucemia linfóide aguda as células linfóides, então, precursores linfóides sendo acometidos. Isso pode estar correlacionado a algumas infecções virais, que são vírus que acabam, né, infectando os linfócitos e levando a algumas mutações específicas que ao longo dos anos podem aparecer, né? Então, vírus como o vírus da mononucleose é um dos predispositores ao desenvolvimento de uma leucemia linfóide. Não quer dizer que vai acontecer. Não é isso, tá? Quer dizer que pode facilitar o processo. Então, os principais fatores que podem levar ao desenvolvimento de uma leucemia linfóide vão ser, né, a exposição a radiações prolongadas, alguns fatores genéticos e, claro, essa exposição, então, a alguns vírus específicos que acabam levando a mutações nas células de linhagem linfóide, tá? O hemograma e a punção aspirativa vão ser os exames principais para fazer o diagnóstico, né? Geralmente, prognósticos eles vão ser piores quando a criança tem 10 anos ou mais, né? Por quê? Porque já é um estágio de desenvolvimento do organismo um pouco mais avançado e às vezes é mais difícil controlar o processo, é mais difícil responder aos tratamentos, mas não quer dizer que uma criança menor vá ter um prognóstico maior ou que uma criança maior vá ter um prognóstico pior. Tudo vai depender do quadro do paciente. Isso aqui é comumente, tá? Na maioria das estatísticas que se observa, o que acontece é isso. Mas não quer dizer que acontece para todo mundo. As principais manifestações, então, vão acontecer nas crianças. Ela tem um agravamento bastante rápido. Entendam que uma leucemia linfóide aguda, quem é acometido são todos os nossos linfócitos. E aí eu quase não consigo produzir linfócitos que são funcionais. Eu estou produzindo um caminhão de linfócito que é imaturo e que não é funcional. E como é que fica, coitado da minha resposta imunológica, né? Esse paciente pode ter febre, anemias, né? Sangramentos na gengiva são bastante comuns. E não, Jaine, o técnico não faz a punção aspirativa, não. O técnico, ele vai acompanhar esse paciente em 90% do tratamento dele, coletando frequentemente o sangue dele para fazer análise. Mas a punção aspirativa na medula, quem faz é o médico, tá? É o médico que faz esse procedimento de punção aspirativa na medula. A gente vai pegar essa amostra e sair correndo campo fora para levar para o laboratório. Com todo o cuidado do mundo, que assim, aquela amostra aí, ouro, é
assim, ó, tão pertinho, tá? Então, a punção em si a gente não faz, mas a gente vai acompanhar bastante tempo esse paciente. Quem vai para a área hospitalar, que acaba acompanhando os pacientes oncológicos, acompanha às vezes toda a trajetória de um paciente, porque vai lá periodicamente fazer as coletas para análise do material desse paciente, porque ele tem que ser acompanhado de perto, né? Um paciente com leucemia aguda, seja ela linfóide ou mieloide, ele precisa de um acompanhamento com maior cuidado, né? Ele vai ficar imunossuprimido, ele não vai conseguir ter uma resposta boa aos agentes externos, então ele precisa de um cuidado maior. Mas não vamos fazer essa punção, não, quem faz é o médico, tá? Aqui também, a quimioterapia ou o transplante, como para todas as leucemias, o tratamento com quimioterapia ou com transplante, ele vai ser a opção de acordo com o estágio de desenvolvimento dessa doença, com as condições do paciente, tá? Então, dependendo de como está o estágio de desenvolvimento da doença, dependendo das características e condições desse paciente, se opta por uma quimioterapia. Se o paciente não responde, enfim, aos diferentes tipos de quimioterapia, aí pode-se optar por um transplante, né? Então, as principais características vão ser a anemia, né? Febres, umas febres não muito significativas, dores musculares, hemorragias, geralmente sangramento na gengiva, né? A hepatosplenomegalia e a linfadenopatia, que vai ser então os linfonodos bastante aumentados, geralmente. E esse paciente, então, na maioria das vezes, vai ser criança. É a maioria dos acometidos, né? São a maioria dos acometidos, então serão crianças que vão ter a leucemia linfóide aguda. O hemograma desse paciente, ele vai ter então uma anemia, né? Que geralmente não tem alterações de estruturas das hemácias. Leucocitoses podem acontecer e a leucocitose vai acontecer principalmente em função desse aumento aqui dos blastos linfóides. Lembra que leucócito, quando a gente fala leucocitose, a gente está falando de todos os leucócitos. E aí, para entender quem origina a leucocitose, a gente tem que ir para o diferencial dos leucócitos. Então, a leucocitose pode acontecer e geralmente ela vai estar correlacionada a esse aumento de blastos linfóides. É comum que esses pacientes tenham uma trombocitopenia, que é uma redução no número de plaquetas, e por isso também eles ficam com essa facilidade maior de hemorragias e sangramentos, tá? E aqui a gente tem algumas lâminas para a gente observar, né? Nas leucemias, elas têm classificações de acordo com o nível de alterações celulares que a gente vai encontrar. E notem que elas todas têm, então, blastos imaturos como a sua caracterização principal. Então, aumenta muito o número de blastos imaturos na corrente sanguínea, blastos linfóides, então, células imaturas que originariam linfócitos. E, além disso, a gente vai começar a ter muitas alterações morfológicas, como o aparecimento de muitos vacúolos aqui, tanto no núcleo quanto no citoplasma dessas células, além, claro, de granulações que podem aparecer tanto no núcleo quanto no citoplasma e que não são comuns nesse grupo celular, tá? Depois, a gente tem a leucemia linfóide crônica, né? A leucemia linfóide crônica, ela pode acometer tanto adultos quanto crianças, né? Mas essa é uma leucemia em que o paciente geralmente vai viver tranquilamente a vida toda com ela, tá? Ela vai trazer, sim, alguns quadros de emagrecimento repentino para esse paciente, petecas, hemorragias, né? O aumento de linfonodos, o aumento do baço também e do fígado podem acontecer. Então, são algumas características que vão acometer o nosso paciente com leucemia linfóide crônica. Como ela é um quadro crônico, ela geralmente vai ter uma evolução mais lenta, né? Ela é benigna, no sentido de comparação com as outras também, né?
E o nosso paciente, então, ele fica assintomático com uma evolução lenta ao longo dos anos e ele vai ter, sim, proliferação de linfóides maduros. Sim, de linfócitos, né? De células linfóides maduras. Só que essas células, elas não estão funcionais. Então, ele produz muito linfócito, ele produz linfócito maduro, inclusive, mas esses linfócitos maduros, eles não vão ser funcionais, tá? Então, geralmente, o que vai ajudar numa detecção inicial desse paciente com leucemia linfóide crônica vai ser a observação do hemograma, né, que começa a ficar um pouco alterado, e a partir disso se começa, então, a pesquisa para alguns testes específicos, tá? Lembrando que a clínica sempre é soberana, então a observação do hemograma junto com todos os parâmetros clínicos do nosso paciente, né? Então, os principais padrões diagnósticos utilizados vão ser hemogramas, punção aspirativa da medula óssea e imunocitoquímica, porque a gente vai fazer marcação de células, porque sim, na leucemia linfóide crônica a gente também pode ter alterações genéticas, tá? Então, aqui a gente vai ter especificamente a trissomia do cromossomo 12, quer dizer que ao invés de 2 cópias, ele tem 3, né, desse cromossomo 12, e isso pode estar correlacionado, então, com o desenvolvimento de uma leucemia linfóide crônica. Toda vez que a gente tem mudança em cromossomo ou em número de cromossomos, a gente tem que lembrar que o que tem ali nos cromossomos? Tem informação genética, que essa informação genética, ela serve para que a minha célula ela possa produzir proteínas específicas, receber sinalizações químicas específicas e interagir de uma forma específica com as outras células no seu ambiente. Quando uma célula sofre algum tipo de mutação genética, essa mutação ela pode acometer diferentes funções celulares. Entre essas funções celulares, ela pode acometer o controle de proliferação, morte celular, de produção de proteínas de sinalização. Então, tudo isso vai interferir para o controle celular também, tá? Esse paciente, dependendo da situação, pode ou não ser submetido a uma quimioterapia ou ainda a um transplante de células, né? Que é possível fazer também esse transplante de células especificamente, tá? E como é que vai estar, então, o nosso paciente com leucemia linfóide crônica? Ele pode apresentar quadros de anemia, sim, tá? Os blastos linfóides, eles são bastante raros, certo? De um modo geral, esse paciente, ele vai apresentar uma leucocitose, sim, e essa leucocitose geralmente vai estar correlacionada, então, como esperado, a um número aumentado de linfócitos. Só que lembre, esses linfócitos são maduros, mas não são funcionais, né? O paciente tem uma redução no número de plaquetas e redução também nos granulócitos. Quem são os granulócitos? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos, né? Então, isso geralmente vai ser característico do nosso paciente com leucemia linfóide crônica, tá? Aqui a gente tem uma lâmina para a gente observar. Então, notem que ele tem muito linfócito. Muitos deles estão aparentemente dentro do que seria o esperado para um linfócito normal. Porém, eles não são linfócitos normais, né? Eles são linfócitos que têm algumas alterações específicas. Então, de um modo geral, nesse paciente a gente não encontra aquele número grande de blastos que caracteriza, e sim a gente encontra um número significativo de células maduras, porém, elas não são funcionais para o nosso paciente. E como é que a gente faz, então, para conseguir fazer a identificação, essa visualização dessas células? A gente vai lançar a mão, então, dos esfregastos sanguíneos para conseguir observar na lâmina a morfologia das células, né? Então, o esfregaço, ele é uma técnica que é utilizada para fazer a contagem diferencial de células algumas vezes.
e também para conseguir observar a morfologia dessas células, certo? A gente vai ter lâminas para observação de células dos aspirados de medula, sim, mas elas são feitas com todo cuidado dentro do setor de citologia, geralmente não especificamente dentro da hemato, né? Porque é um material um pouco mais delicado. E aí, dentro do esfregaço sanguíneo, a gente vai ter todo o processo de contagem e observação da morfologia das células do nosso paciente. Como que a gente faz um esfregaço sanguíneo, então, né? A gente vai utilizar lâmina de vidro de microscopia, vai utilizar lamínula de vidro também, lamínula não usa no esfregaço, ó, a pessoa aqui ó, com Alzheimer. Esquece a lamínula, apaga a lamínula novamente, só lâmina, tá? A gente usa, então, a lâmina de vidro. Essa lâmina ela precisa ser higienizada antes, né? A gente tira a lâmina da caixinha nova, ela geralmente não tá totalmente limpa, ela parece um pouquinho engordurada. Então a gente vai fazer a higienização dessa lâmina com álcool antes de fazer a utilização, espera ela secar bem, né? E vai utilizar então o sangue do nosso paciente. Em alguns laboratórios se utiliza o sangue fresco, então, para fazer o esfregaço, que é o exemplo da lanceta. Na maioria dos laboratórios, a gente vai acabar fazendo o esfregaço do sangue do nosso paciente ou no momento da coleta mesmo, ou a partir do EDTA. Tá? O EDTA ele é o anticoagulante que nos permite uma estabilidade maior de morfologia da célula, então me dá um tempo maior para que eu possa fazer a confecção e observação da morfologia dessas células. Então, para fazer o esfregaço sanguíneo, a gente vai utilizar uma gotinha de sangue do nosso paciente e uma outra lâmina de vidro para distribuir o sangue. De que forma esse sangue vai ser distribuído, né? Com a lâmina que me ajuda a distribuir o sangue, que eu chamo de extensora, eu vou trazer essa lâmina próxima da gotinha, vou encostar ela na gotinha de sangue e naturalmente a gotinha de sangue vai se espalhar pela borda da lâmina, como está aqui. Quando a gotinha de sangue se espalha pela borda da lâmina, eu só deslizo essa lâmina para frente. Então, eu vou trazendo a lâmina na direção da gotinha. Quando encostar, eu paro. Encostou, distribuiu o sanguinho. Quando eu distribuir esse sangue pela borda da lâmina, aí eu vou firmar minha mãozinha e vou movimentar essa lâmina para frente para poder fazer esse esfregaço, para distribuir essa amostra que está aqui logo atrás da extensora. Então, eu vou empurrar ela para frente para fazer essa distribuição da amostra, tá? O que é importante? É importante manter uma força constante, mas não uma força absurda, porque é uma lâmina de vidro, né? Para que eu consiga distribuir bem essa amostra de forma uniforme e para que eu não fique com falhas dentro do meu esfregaço, né? A partir, então, dessa distribuição do material na lâmina, eu vou ter a caracterização aqui, ó, de um material bem distribuído, onde eu posso fazer observação e contagem das células do meu paciente. Então, o esfregaço ele vai ser constituído, né, por diferentes partes, e é aqui nessa região próximo da cauda que a gente vai fazer a leitura, a observação das células. Por quê? Porque aqui eu tenho uma concentração muito, muito grande de células, aqui eu tenho uma concentração muito baixinha de células, e é aqui que eu vou conseguir encontrar uma concentração ideal para observar claramente essas células, tá? O esfregaço, ele pode ter alguns problemas, né, que vão acontecer em função da sua execução. Então, quando ele fica um esfregaço de péssima qualidade, a gente tem que fazer novamente, e novamente, e novamente, até a gente ter um esfregaço bom, né, com uma qualidade boa para observação ser realizada. Essa lâmina, depois de confeccionada, então ela vai ser toda observada inicialmente, né? Então, inicialmente se observa toda a lâmina, toda a extensão da lâmina, para conseguir verificar em que região a gente tem uma melhor distribuição para contagem, né? Geralmente a região vai ser essa mais central, então não a inicial e não a cauda, mas sim a mais central, onde eu tenho uma distribuição ideal de células para observar. Sempre importante fazer a identificação da amostra do nosso paciente, isso é essencial, né?
a amostra ela precisa ser identificada. Se não é com o nome, é com o número específico que esse paciente tem do código de barras. E essa identificação ela tem que acontecer a lápis, principalmente, né? Por que essa identificação ela tem que ser a lápis? Porque os corantes eles podem retirar qualquer outra identificação com canetas, enfim, né? Então, para eu não perder de forma nenhuma essa identificação, eu faço ela lápis. Na lâmina tem uma partezinha fosquinha onde eu consigo escrever com lápis tranquilamente, tá? E a partir disso se passa, então, para observação e contagem de células em microscopia. A gente tem aqui algumas imagens de esfregaços, né? Esfregaços com diferentes tipos de alteração. Então, aqui na letra A gente tem um esfregaço com a borda toda cortada, né? Isso geralmente vai estar correlacionado à extensora, aquela lâmina que a gente usa para distribuir, com as bordinhas já bem quebradinhas. Porque a extensora a gente reutiliza, né? A gente lava e utiliza de novo. Então, algumas vezes ela pode ir quebrando um pouquinho a sua borda ao longo do tempo, e aí isso vai comprometendo a qualidade do esfregaço, então tem que trocar, né? No B aqui, a gente vai ter um esfregaço onde a movimentação da lâmina não foi contínua para distribuir o material, então foi movimentando a extensora e dando umas travadinhas, e aí fica com essas marcas aqui. É o mesmo que a gente tem aqui, ó, no número 6. O C, a gente vai ter um esfregaço que ficou curtinho e que ficou cheio de material, porque o movimento ele foi feito de forma muito rápida e logo se tira a extensora do contato com a lâmina. E aí, isso vai comprometer também a distribuição da nossa amostra. No D, a gente tem situações que acontecem quando a gotinha de sangue é muito pequena. Então, o D e o 4 aqui, ó, são o mesmo problema, né? E o C e o 1 também acabam sendo o mesmo problema, tá? Depois, no E, a gente tem um probleminha aqui nesse esfregaço em que não se esperou a gota espalhar pela borda ali da extensora. Ou, às vezes, quando se deixa a gota de sangue muito tempo em cima da lâmina, ela vai ressecando. E aí a gota não se distribui, fica concentrada no centro da lâmina. E é o mesmo que acontece aqui na número 3, ó, tá? No F, a gente vai ter situações principalmente da lâmina estar engordurada ou de não esperar o álcool da higienização secar. É o mesmo que acontece aqui no 5. E aí o nosso esfregaço fica todo perfurado, todo rasgado. E ele não pode ser observado assim, tá? No G, a gente tem a situação aqui de pressão desigual na extensora, né? E aí fica todo torto o nosso esfregaço e também muito material aqui, que é o mesmo que aconteceu aqui no nosso número 2. No número 2 tem muito sangue na lâmina e em nenhum momento eu vou ter uma redução da concentração celular aqui para conseguir fazer a contagem. Então é muito material, meu esfregaço nem termina. A lâmina termina e o esfregaço não terminou, não fez a caracterização da borda. No H, a gente tem aqui a demora na confecção também, que vai fazer a nossa gota ressecar e aí vai criar esse rastro no centro. Então a gota ela distribui, mas ela ressecou e fica um rastro no centro e o sangue distribuído nas laterais, tá? Então todos esses problemas eles podem e vão acometer os nossos esfregaços em algum momento, né? Principalmente quando a gente está aprendendo, que é quando o esfregaço ele fica mais difícil da gente conseguir acertar. Então é normal errar um montão de vezes até conseguir acertar, é super normal, mas entendam que tem alguns problemas que a gente consegue entender porque eles estão acontecendo e corrigir esse erro específico, né? E aí na região de contagem é onde a gente vai ter uma distribuição, olha só, que permite uma observação clara dessas células, da sua estrutura, da sua morfologia, né? Para conseguir analisar o material. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Ó, um esfregaço com muito sangue.
A gota secou, não teve pressão igual ao longo do esfregaço, né? Então, um conjunto de problemas aqui que fizeram com que esse esfregaço fosse de péssima qualidade. Aqui a gente tem um esfregaço ideal, então a gotinha de sangue estava aqui e a gente tem uma distribuição, né, que vai sendo gradativa do material ao longo da lâmina, tá? E eu consigo ver o fim desse esfregaço se formando, isso é importante. Aqui também, ó, um esfregaço ideal, onde eu consigo observar o fim do esfregaço se formando e um esfregaço de qualidade ruim, muito material, né, sem firmeza na mão, na pressão, no caso, né, que se faz, e no direcionamento também. Desculpa. Então, no esfregaço, a gente vai observar diferentes tipos de células, né? A região, então, mais central é a principal região para observação e contagem e diferenciação de células. Em aula, às vezes, a gente acaba observando também a área 3, porque ela nos ajuda bastante no sentido didático de entender e conhecer as células, tá? Mas a nível diagnóstico, o principal local de observação, então, vai ser a área 2 aqui do nosso esfregaço, tá? E aí, o que a gente vai encontrar no esfregaço? Principalmente, vão ser hemácias, né? Encontramos plaquetas também, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, linfócitos, né? E os linfócitos, eles podem estar em um tamanho grandinho ou pequeno, mas ainda estão dentro do normal, tá? Lembra que eles têm uma proporção de tamanho também, que a gente já falou quando a gente falou lá dos leucócitos especificamente. Que o monócito é o maior deles, né? Depois a gente vai ter os granulócitos e depois o linfócito. Então, o linfócito, ele tem um tamanho que se assemelha um pouco quase com o tamanho do eritrócito e é um pouquinho menor que os neutrófilos. Aqui a gente tem todo o conjunto, então, de células com diferentes formas que a gente pode acabar observando. Porque nem sempre a gente vai observar o desenho bonitinho, a carinha bonitinha assim da célula, ou como a gente vê nas representações. Então, eu posso encontrar essa célula com uma carinha de diferentes formas, às vezes uma carinha um pouquinho estranha, mas ainda assim caracteriza aquele tipo celular, tá? Então, lembra que os neutrófilos, eles vão ter várias segmentações no núcleo e vão ter grânulos no citoplasma, que os bastões ou bastonetes, que são a forma imatura do neutrófilo, eles ainda não têm o núcleo totalmente segmentado. Os linfócitos vão ter aquele núcleo grandão, com uma proporção de mais núcleo, compreendendo ali aquela área do citoplasma. Os monócitos são células bem grandonas, né? Geralmente o núcleo dele parece um biscoito da sorte, mas notem que aqui, ó, quase ninguém tá com cara de biscoito da sorte. E tá tudo bem também, tá? Não quer dizer que tá errado, não tá? Mas, de um modo geral, a maioria dos monócitos que a gente acha ao longo da vida, eles têm uma carinha de biscoito da sorte, tá? O eosinófilo é aquela célula que tem muitas granulações no citoplasma, né? E ele pode ter de 2 a 3 segmentações do núcleo. Notem que esse aqui tem 3. E a minha diferenciação entre um neutrófilo e um eosinófilo com 3 segmentações de núcleo vai estar na característica do citoplasma. Olha o citoplasma do eosinófilo e olha o citoplasma desse neutrófilo aqui, tá? Então, o eosinófilo ele tem muitos grânulos no citoplasma e o padrão de coloração desses grânulos sempre vai ser mais rosado, avermelhado, enquanto os grânulos do neutrófilo geralmente ficam mais roxinho, claro, né? Ou um rosinha bem fraquinho, tá? O basófilo é aquela célula que é cheiona de grânulos no citoplasma, né? Muitos grânulos. E a gente quase não consegue observar, então, o núcleo do basófilo. O núcleo dele é meio reniforme, mais ou menos lembra o formato de um rim, né? Mas a gente quase não consegue observar em função da grande concentração de grânulos nesse citoplasma. As colorações laboratoriais utilizadas, né, podem ser as mais diversas. O que vai mudar, na verdade, é o padrão de algumas colorações. Umas ficam em umas tonalidades mais arroxeadas, outras um pouquinho mais rosadas.
E claro que o que vai corar com o que vai depender um pouquinho da afinidade também da estrutura celular pelo corante, tá? De um modo geral, o que mais se utiliza dentro do laboratório para a coloração desse esfregaço é a coloração de MyGround Ginsa e o panótico rápido, que é esse aqui, né? O panótico rápido também é uma coloração bastante utilizada. O MyGround Ginsa fica um pouco mais rosado, no geral, e o panótico rápido fica um pouco mais puxando para um azul arroxeado as colorações. E o corante, então, ele tem uma afinidade específica por diferentes estruturas celulares. Então, os corantes de azul de metileno, né, os azules em gerais, eles vão corar facilmente o núcleo, porque são corantes básicos e têm afinidade por estruturas ácidas na célula. Então, acabam corando o núcleo, né? A eosina, né, é um tipo de corante que vai constituir tanto o panótico rápido quanto o MyGround Ginsa, e é um corante ácido, então ele vai ter uma afinidade maior por moléculas básicas na célula, né? Então, corando mais facilmente as moléculas básicas da célula, aqui no exemplo, no caso, a hemoglobina dos nossos eritrócitos, tá? Então, dependendo da característica química do componente da célula, a gente vai ter uma afinidade maior por um ou por outro tipo de corante. E aqui, então, a gente tem, né, um esfregaço com o MyGround Ginsa e um esfregaço com o panótico rápido para a gente observar as diferenças. Notem que ele fica um pouco mais rosado, né, do que o panótico rápido. E usa o azul de metileno, então os azules em gerais, eles vão ter uma afinidade maior pelo núcleo, então complexando mais com o núcleo. E no citoplasma a gente vai ter a complexação dos corantes mais ácidos, tá? Para caracterizar então a estrutura das células. Notem que os linfócitos eles só podem ser observados e diferenciados graças à presença de coloração, tá? Então, linfócito, leucócito em geral, na verdade, os leucócitos como um todo, eles não podem ser observados sem coloração. A gente não consegue diferenciar quem é quem sem coloração. A gente só consegue identificar sem coloração as hemácias, tá? Os eritrócitos eu consigo ver e identificar sem coloração. Mas os leucócitos eu não consigo diferenciar sem um procedimento de coloração da célula, tá? Então, essa vai ser uma das metodologias que vai permitir que se observe e que se consiga detectar lá no nosso paciente se ele tem alterações morfológicas, como está essa distribuição de células na corrente sanguínea, que é essencial principalmente para um paciente que está passando por um processo de diagnóstico de leucemia, né? Então, se faz, sempre que há uma desconfiança, se solicita esse esfregaço para conseguir fazer a observação desse paciente, tá? Certo, gente? Dúvidas, angústias? Tudo tranquilo? Então, tá bem. Então, muitíssimo obrigada por hoje. Amanhã a gente se encontra novamente. Qualquer coisa, me chamem aí no WhatsApp que eu continuo disponível para as dúvidas, tá bem? Até mais, muito obrigada. Um beijo.